Visto de Fora. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora, como sempre com Begonha Inigas e Olivier Bonamici. Bem-vindos mais uma vez, cá estamos nós para a análise dos temas da semana, marcada por Cristiano Ronaldo na Casa Branca. Surpreendidos com esta visita, qual é a vossa leitura? Boa Begonha, noite, viva. boa noite. Pois, surpreendida, poucas cousas xa me sorprenden. Nestes tempos nos que estamos, de populismo total, no que mudou a orde mundial e temos uns líderes que son totalmente diferentes aos líderes que tiñamos há 10 anos, do Trump, que nos sorprende? Nada. Entón, o Trump quer espectáculo e entón é máis do que espectáculo, é tamén mediatismo, porque Ronaldo e Georgina, sobre todo Ronaldo, ten un mediatismo brutal. Mas fica bem a Ronaldo ir com a comitiva saudita? Acho que Ronaldo está por cima do ben e do mal. Ele ten moito diñeiro, ten moito prestixio e ele agora, onde que mora o Ronaldo? Certo. Mora nun local precisamente que ten moito a ver con o poder árabe. E que é que estaba no xantar na Casa Branca? Era na honra, na homenaxe de quen? De alguén que ten moito poder no mundo árabe. Por iso, en fin, o Ronaldo agora está moito vinculado co mundo árabe, ok? Portanto, para ti natural esta Non, presença? máis do que natural, non me sorprende. Muito bem. Non me Olivier. sorprende. Olivier, qual é a tua leitura? Sim, eu acho que a coisa mais importante para já boa noite, e além Sim. disso, eu acho que a coisa muito mais importante neste momento, mais grave do que isso. Agora, ele podia ter optado por não ir, não é? Eu lembro muito bem de Megan Rapinoe, grande jogador de futebol de futebol nos Estados Unidos, que recusou ser acolhido na Casa Branca. É uma opção dela. No caso do Cristiano Ronaldo, a opção dele foi participar, mas jogando na Arábia Saudita, sendo um Claro. embaixador da Arábia Saudita, ele estava também numa posição um pouco complexa, na verdade. Exatamente. E ele mostrou alguma simpatia em relação ao Donald Trump nas entrevistas todas que ele deu. É a opinião dele. Donald Trump, que o saiba, pode ter todos os defeitos, mas ainda não é um ditador. Certo. E, portanto, a partir daí, é uma opção pessoal, opção profissional e pessoal de Cristiano Ronaldo. Muito bem, está feita a leitura sobre a presença de Cristiano Ronaldo na Casa Branca, um dos temas da semana. Vamos avançar para a análise de outros temas, porque temos muito que falar, desde logo, sobre o conflito na Ucrânia. Euronet Plus. Estados Unidos apresentaram um plano de paz para a Ucrânia. Esse plano prevê cedência de territórios à Rússia, redução do exército ucraniano, aceitação do russo como língua oficial na Ucrânia, entre outros pontos. Olivier, a Europa e a Ucrânia podem aceitar isto? Claro que não. Como é que é possível haver uma negociação nas costas dos principais interessados, protagonistas, enfim, que é a Ucrânia, não é? Ou seja, isto é simplesmente inacreditável. O obstáculo da paz, a paz é Vladimir Putin, sem dúvida, ele é o agressor, e fazem nas costas da Ucrânia um acordo. É inacreditável. Eu acho que é o primeiro passo, na minha opinião, para o que vai ser a passo seguinte, que é a retirada dos Estados Unidos, dizendo, bom, nós não conseguimos, eu acho que os Estados Unidos têm isto, deixar frente a frente. O que muitas pessoas receiam, a Europa e a Rússia, sem os Estados Unidos, mas eu diria em relação a este plano, ele é tão escandaloso, este plano, que até houve, eu nem quis acreditar, tive que ler o artigo do Financial Times esta manhã, para ver se era verdade que o plano terá incluído o reconhecimento da língua russa como a língua oficial da Ucrânia. É um dos pontos do Exatamente. plano. Eu não quis acreditar na altura, na verdade, não é? Bom, irá, portanto, para mim é completamente... Mas será mesmo para valer, Olivier? Não. Há quem olhe para este plano, neste momento, como forma de tentar distrair a opinião pública sobre o sim, não, eu acho que é um plano que é, claro, que é para colocar pressão numa altura em que a Ucrânia também está com problemas a nível interno de corrupção, mas claro que é um plano para valer. Agora, claro que o plano vai ser rejeitado. Isto é evidente. E depois, lá está, o passo seguinte dos Estados Unidos ir embora das negociações. Begonha, a verdade é que Sim. Zelensky continua pela Europa a pedir reforço de apoio. Sim. E numa altura em que Moscou intensifica também os ataques. Mas estaremos, olhando também para este plano, estaremos a chegar à conclusão que, de facto, poderá não haver alternativa? Mas non é iso, eu estou sin palabras con este plano.
realmente es que estou sin palabras. Acho que estamos outra vez quase no ponto de saída e que con a presença do Trump é que está a mudar todo no sentido de que dunha semana para outra muda. É dizer, estamos nun momento onde o sentido común e o que é o traballo diplomático a serio, consistente, está a mudar. Mas está a mudar porque este señor cree que pode dizer un día unha coisa e a semana seguinte outra. Se nós avaliamos todo o percurso das reunións do Donald Trump con Zelensky, que xa teve varias, mudou varias veces. Então É acreditas dizer, que depositado. eventualmente na próxima semana ou daqui a 2 Pois semanas... pode sei. ser, mas isto é incrível. Isto parece que é fixado. É dizer, como van aceitar o ruso como lingua oficial? As cedencias, xa sabemos que o Zelensky há determinadas cedencias que non vai facer. E depois, entretanto, por qué? Porque estamos num momento também, ele internamente está a ter muitos problemas. Sim, há denúncias de corrupção. Muitos problemas. Isto pode criar desconfiança entre os europeus. Claro, mas não é só desconfiança. E que estamos a ver que o Donald Trump não consegue. Ele soluciona a sua maneira. Mas o conflito da Ucrânia non é no caso de un amigo Israel que le vai e leva o xerno para que solucione, en fin, e entreguen os reféns. Non é así. Isto é moito máis grave, porque houve un país que a Rusia que invadiu un país da Unión Europea. E nós somos, da Unión Europea non, da Europa, mas que pretende ser e pertencer á Unión Europea. E nós, nese sentido, estamos unidos. E acho que os europeos debémonos unir. E precisamente tú preguntabas, nun momento, e dicías, nun momento no que o propio Zelensky estive de xira esta semana na Europa. E na Europa porque precisa de axuda de nós, porque está a ser atacado moito máis do que nunca. Está muito tempo a pedir ajuda, Olivier. Faço a mesma pergunta que lancei há pouco. Estaremos a chegar, contudo, à conclusão de que pode não haver alternativa, não há capacidade de reforçar o apoio à Ucrânia e a solução terá que ser, eventualmente, longe daquilo que a Europa pretende? Eu acho que é uma situação muito complexa, porque esta questão da corrupção pode fazer com que alguns governos e sobretudo opiniões públicas começam a se cansar um pouco deste apoio. Agora, é por isso que o Zelensky, eu acho que a chave vai ser Zelensky. A corrupção, ela existe tanto nos países democráticos como nas ditaduras. Eu diria ainda mais nas ditaduras, não é? Portanto, a Rússia, eu não tenho dúvida nenhuma que existe mais corrupção nas ditaduras do que nas democracias. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas só que não falamos dela diretamente porque são ditaduras. Até exatamente isso. Agora, resta saber a resposta de Zelensky. Isto para mim vai ser a chave. É a resposta. Estou confiante em relação a isto. Porque a Ucrânia, ao contrário de outros países, é uma democracia. E eu sinto-me orgullosa de unha coisa que temos de dizer cá. Primeiro, o Zelensky escolleu visitar os países que máis están a apoiar dentro da Unión Europea e a Ucrania. Primeiro foi a França, a Grecia, a França con o presidente francés a dar máis unha vez contributo e apoio a Ucrania, ok? E garante de que van continuar a apoiar. E depois a continuación Madrid, España e o presidente, o primeiro ministro español, Pedro Sánchez, e o goberno español tamén lle confirmar máis apoio. E depois a Turquía, que tamén é un candidato, como dixemos semana pasada, a entrar na Unión Europea. Mas estamos a falar de 4 países que desde o primeiro momento estiveran moito perto da Ucrania e da causa ucraniana. E eu sinto-me orgullosa tamén como española. E acreditas que a Europa non vai abdicar desse posicionamento? Eu quero acreditar que non, porque está cada vez máis difícil e o Trump sempre tenta levar as coisas ao seu terreno e debemos ver as coisas con un bocado máis de abertura mental e non ficar presos do momento ou do timing Donald Trump. Mas como ver, por exemplo, de declarações recentes de Durão Barroso, Olivier, que diz que a Europa tem de estar preparada para a guerra. Tem razão o ex-presidente da Comissão Europeia? O que eu posso dizer é que é um discurso que está cada vez mais agora a ser feito na Europa. E, aliás, há alguns países que já estão numa fase mais preparada
refiro à Polónia e à Finlândia. Bom, a Finlândia tem um passado terrível com a Rússia acerca da guerra. Exatamente. Bom, mas há uma declaração que marcou imenso esta semana, que é o chefe do Estado-Maior do Exército francês, já não é a primeira vez que eu disse, tinha dito já há um mês ou dois que a Europa tinha que se preparar para um confronto direto, a NATO, aliás, daqui a 3 ou 4 anos, mas ele diz esta semana uma frase inacreditável, e ele diz a França vai ter que aceitar perder os seus filhos. Uau! A França vai dizer, basicamente, os filhos, os franceses, sei lá, alguns vão ter que morrer. Isto é o chefe do Estado-Maior do Exército. E é uma declaração fortíssima. Claro. Porque a Rússia, basicamente, na realidade, os filhos deles morreram. A Europa, resta saber se está preparado ou não. Vai ser uma equação ali, que eu acho que é um discurso que está a ser cada vez mais forte na Europa. Mas nós já nos estamos a preparar. É dizer, há quantas semanas nós neste programa falamos muitíssimo da Ucrânia, da União Europeia, como é lógico, de como é que tem mudado ou se tem movimentado a nível político esta mudança de pensamento no sentido de que nos temos de preparar. O que dixo Durão Barroso non foi o primeiro líder europeo en dizer, encontramos tamén os máximos responsáveis da NATO, a persoas moito importantes na Europa a dizer isto, mas non sabemos por que se están a reforzar os exércitos e o que é a despesa militar nos nosos países. No caso da España, que até temos aliados do goberno a beira da extrema esquerda que están a por imensos problemas ao Pedro Sánchez, mas ni con eses problemas o Pedro Sánchez está a negar que é importante e de facto reforzou neste próximo orçamento isso, não é? Mas sem os Estados Unidos será a capacidade da defesa, para concluir este ponto, pergunta aos dois, sem essa garantia de proteção dos Estados Unidos, poderemos estar a pensar num cenário de confrontação neste momento? Eu quero pensar que os Estados Unidos finalmente vai dar a través tamén da NATO, non é? Porque senón a NATO non tería sentido niñún, non é? É dizer, esa garantía ten de dar os Estados Unidos a través da NATO, de nos proteger as nosas fronteiras, mas non sexamos dramáticos. É dizer, agora é verdade que esta última semana houve moitos máis ataques rusos, está apresado Donald Trump con este plano de paz totalmente surreal, e temos por outro lado ao Zelensky máis unha vez a saber que ten unha serie de países na Europa a apoiar e que a Europa está a apoiar a Ucrânia. Muito bem. Está feita a análise aos desenvolvimentos do conflito da Ucrânia com a apresentação deste plano de paz sem consulta da Europa, sem consulta da Ucrânia. Vamos avançar para os temas nacionais. O Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E o país caminha apressadamente para as eleições presidenciais. Já em janeiro arrancaram os debates, estamos num clima de pré-campanha. Primeiras notas, Olivier, como é que tens olhado para o posicionamento dos diferentes candidatos, que são muitos, não é? Sim, bom, para já eu acho que não tivemos, na minha opinião, os 3 debates que eu mais quero ver. Que são para mim Gouveia e Melo, André Ventura, Marques Mendes, Gouveia e Melo, e também vou ver o Cotrinha Ventura. Eu diria... Estás a excluir António José Seguro. Sim, mas já vi um debate com André Ventura. Exatamente. Bom, sim. Bem, em relação lá está, seguro. O candidato da esquerda. É interessante esse debate com André Ventura. Eu acho que mostrou alguma seriedade. A grande questão é que às vezes tem que haver uma história de amor, eu diria, muitas vezes é uma história, durante uma eleição, entre o povo e um candidato. E eu acho que vai ser difícil para ele. Não estou a dizer que ele disse banalidades, seria, eu acho, demasiado duro da minha parte, mas, na minha opinião, falta um pouco de ritmo. Ao contrário do André Ventura, que tem demasiado ritmo. Bom, o que achei interessante no André Ventura também, no lado dele, é uma nova política, que é a nova forma de comunicar, que já não é de agora, que, por visto, nas segundas sondagens não resulta, que é cada vez mais agressivo. É interessante porque é o caminho contrário da extrema-direita francesa. Cada vez mais soft,
e que quando é que Como vai é que subir cada vez encontras mais. alguma justificação para isso? Porque é que André Ventura está mais agressivo? Mas isto, bom, é uma opção política deles, não é? Eles terão, portanto, porque resultou, uma altura que resultou das legislativas, não é? E a partir daí, eu acho que é um pequeno erro, mas isto é uma análise minha acerca disso. E o que acho interessante é que temos 3 candidatos, isto sim, para mim é surreal, que é de moderados e da mesma família política. Eu acho que há muito tempo que isto não existe, porque eu considero Marcos Mendes, Gouveia Mel e António Seguro do mesmo... Do centro, não é? Do centro da social-democracia, por assim dizer. E é a partir daí que eu espero muito do resultado, que para mim ele pode ser uma surpresa das eleições, que é Coutrinho, porque eu acho que ele tem uma vantagem, em relação aos outros, é que ele é de direita, e a direita moderada, ou da direita, sim, pode-se ver nele, a juventude também, e é uma imagem moderna que ele tem. Porque, vamos a ver, ser honesto, estava a ver no outro dia a idade dele, ele tem a mesma idade que o Gouveia Melo, 64 anos. Impressionante. Se calhar não parece, não é? Não estou a julgar como evidente fisicamente, claro, evidente. Mas ele dá Mas uma imagem... A atitude, mas claramente, ele dá uma imagem muito mais dinâmica e vamos lá ver se estou curioso, será a minha última nota, se ele não pode ser ele a surpresa das eleições. Olha, Begoña, eu teño aquí varios puntos para falar. Primeiro, visto de fora, ok? Como española que moro cá, que sou quase portuguesa, como é que ollo para isto? Primeiro, 28 debates. Olha, en España sería impensável. Muito bom. Miúdos. 28. Impensável. Primeiro, nós temos monarquía, ok? Non somos república, por tanto, temos o noso rei e depois Claro. virá unha raíña, se non acontecer nada, esperemos que non. Sim, mas mesmo assim, para um espanhol é impensável. É tanto impensável, debate. 28 debates. Un español diría, ai, que masada, meu Deus. Já agora para um 28. francês, Olivia, Mas também é que impensável. Mas é que os espanhóis adoran. Não, 28 Os é espanhóis, uma os loucura. portugueses Não, adoran isto. Adoran Sim, sim. ver debates, ver análise. E nisso somos moito diferentes. Nós somos máis rápidos, ok? Mas acho que eses debates van ser moito esclarecedores e é moito interesante. E depois, falo xa da parte Begoña xornalista que coñece Portugal. E neste momento, neste ponto, eu digo, é o timing máis interesante e un momento son as eleições presidenciais máis interesantes que eu xa vivín desde há 23 anos en Portugal. Por qué? Por qué? Porque temos moitísimos candidatos e estamos a falar de 4 ou 5 candidatos fortes. E entón, o Marques Mendes, que ninguén apostaba por ele inicialmente, hoje está o primeiro nas Sim, sondagens. há sondagens que o colocam em primeiro lugar, exato. Impressionante, porque há 4 meses, 5, ele estava muito para trás e era o almirante. Cuidado com as sondagens. Claro, mas é que está a mudar tudo por momentos. É dizer, dun mes para outro, por iso é tan interesante e por iso o portugués, e se callar o noso Olivier xa vai poder votar en xaneiro, mas o portugués, a portuguesa, que ten direito a votar, vai ter a chave, porque isto vai estar moito en aberto, vai ficar moito en aberto. E certamente uma segunda volta, o que já não acontece desde Mas 1986. todo aponta que iso. Por iso, pense unha coisa. Para terminar. Alén destes 28 debates, se tivermos unha segunda volta, vamos ter moitos máis A Begoña debates. tem razão, nunca tinha pensado nisso. Eu posso ser a primeira vez da minha vida votar nas eleições Mas non presidenciais. tiñas pensado, amigo, exato. nisso? Não tinha. Não tinhas pensado? Não é a primeira coisa que eu penso, desculpa. Mas pense unha veremos. coisa, Uau! mas isto vai estar cheio de debates, non é? Eu gostei moito do debate do Marques Mendes Com o António candidato. Filipe? Sí, gostei moito Foi porque eu muito vi. sereno, não é? Mas eu posso me candidatar Sim. dia, Sérgio, qual é a resposta? Eu preciso ter nascido em Portugal. Eu acho que preciso ter nascido, não é? Para Sim, ser presidente. Exatamente. Tens de Eu acho que sim. Sim, Tenho tenho quase essa certeza. ideia. Posso estar aqui a correr o risco Mas pode ser de... presidente da Câmara de da Câmara, Almada. da Câmara, sim, mas sim. Agora isto- Presidente da República. Isto, já vos disse aqui, será uma garantia que um dia me apresentarei à Câmara Municipal de Almada. Mas está a dizer, está a olhar para mim Estaremos- com um olhar fixo, Cuidado. está convencido. Está mesmo convicto. convencido. Teremos um dia o autarca Olivier Bonamici. Está feita a análise ao arranque das presidenciais. Vamos àquele momento em que testamos os vossos conhecimentos sobre Portugal. Índice de Tugalidade. Eu trago aqui mais uma expressão curiosa. Ir de carrinho. Ir de carrinho. Ou seja, ou por exemplo, foste de carrinho.
que é que será que isto quer dizer? É uma expressão mais típica do norte do país, eventualmente. Mas olha, mas estás a trazer umas expressões que eu nunca ouvi. Estás a ver? Pois, mas eu já ouvi. Sim, claro, Ir tu, de se tu carrinho. não ouviste... Ir de carrinho não é Ir de andar carrinho, assim, muito devagar. Ir de carrinho é ir muito... de boleia. Também não. É. Acompanhar alguém, tu estás cansado e tu vais acompanhar alguém. Longe, muito, muito frio. Olivia, muito Não, frio. não, eu não. penso que ir de carrinho, não sei. Qualquer coisa, então vou explicar. Imaginem esta expressão. Acreditaste nisso? Foste mesmo de carrinho. O que é que isto quer dizer? É uma expressão que indica que alguém foi enganado ou caiu numa brincadeira, exato. Foste de Olha, carrinho. eu não parvinho. conhecia isto. É, Não exatamente. conhecias, Oliver? Hã? Eu não conhecia esta Não, expressão. não, É mais típica do norte do Sim, país. mas eu poderia conhecer pelas vezes que eu estive no norte, mas é que nunca ouvi isto. Exatamente. Sim, mas é verdade. Muitas pessoas usam esta expressão. Olha, Ir de foste de carrinho. carrinho, foste enganado, enfim, foste de carrinho. Nós não vamos de carrinho. Vou pedir-vos o vosso negativo e positivo. Negativo da semana, Begonha. Sí, o negativo estou a ver desde há uns tempos os portugueses cada vez con o ar máis rixo, máis para dentro, menos aberto. O portugués sempre foi moito fechado, non é? En xeral, Sim. a diferenza dos verdade, españois. Mas a diferenza dos españois. Mas é que estou a ver, eu na rúa, estou a notar, sou unha persoa nese sentido sensível a este tipo de coisas e vexo, mas é que eu estou a ver no supermercado, por exemplo, na amabilidade das persoas. É moito importante transmitir algo de alegría, porque se nós estamos nun entorno onde todo é bastante triste, bastante fechado, nós nos contaxiamos diso. Sinceramente, eu cada certo tempo teño de ir a España. Eu preciso mesmo de apañar alegría, de apañar optimismo. Mas isto é verdade. Os portugueses fican cada vez máis fexeados, máis para dentro. Vexo na rúa ás veces as persoas a falar sosiñas. Esta semana acontecía. E depois, sobre todo, nas loxas, no atendimento, nos servizos, é moito importante transmitir amabilidade. Toda esa amabilidade que o portugués sempre teve. E fique esse Que alerta. está a acontecer? Que está a acontecer? De verdade que eu estou a viver, non sei, se calhar estou máis Se sensível. calhar foi da chuva dos últimos dias. Nós Non, falámos non, no mas programa non que é os só portugueses não dos gostam das últimos chuvas. días. Ok. Ese ar, esa maneira de atender. Non, as persoas teñen de ficar. Sempre se diz en Portugal, fique calmo, mas tamén no momento de falar e de atender temos de transmitir un sorriso. Ok, Iso é fica. moito importante. Fica esse alerta. O teu negativo, Olivier? O meu negativo tem a ver com a pouca importância dada pela comunicação social portuguesa por um evento super importante hoje, que são os 50 anos da morte de Franco, do ditador espanhol. Sim, Acho que sim. deixa-me terminar. Deu Deixa-me conta, terminar. deu Não, conta, não, sim, eu sim. mantenho a minha. Eu disse a pouca importância. Bem, a França, que é um país vizinho também da Espanha, tem dado, vocês não estão a imaginar, algo raríssimo em mim, vou enaltecer algo de França, mas é uma loucura. É um dos eventos que faz a capa do jornal, que faz as rádios, emissões especiais non-stop, documentários, filmes. E porquê que eu falo disto? Porque estou cada vez mais medo da negação do passado. Uma sondagem esta semana que mostrava que cerca de 20% dos jovens espanhóis acreditam que era melhor do tempo de Franco. E Espanha faz-me pensar em Portugal e na Itália, onde há esta negação do passado, o problema de memória, infelizmente, o problema de desinformação. E eu acredito cada vez mais no trabalho de memória. Eu lembro-me outro dia de ter visto uma reportagem incrível sobre a Shoah, sobre o massacre dos judeus. Não? E este trabalho de memória ele é super importante. E por isso eu acho, mantenho o meu negativo, há pouca importância dada pela comunicação social portuguesa a um país vizinho, que é a Espanha, Muito bem. sobre a morte do E vou do aproveitar, Mas deixa-me aqui obrigada, sublinhar que hoje de manhã obrigada, Olivier, obrigada, porque é verdade. Eu estou a ver que a comunicación social portuguesa agora, con isto da guerra de Ucrania, do Trump e tal, a parte de España, e eu falo porque moitas veces eu comentei nas televisores portuguesas temas de España, e é verdade, e agora non interesa o máis mínimo, non interesa. E isto do Franco, eu recomendo a todos os nosos ouvintes ver, isto poden ver no YouTube, a programación especial da televisão española, de ontem, precisamente con unha programación na televisão 24 horas, de 3 horas, a falar da memoria histórica, a falar do que supús o regime franquista, mas para que os nosos xovens, sobre todo, perceban
o que foi unha ditadura, mas desde o ponto de vista histórico. Non podemos esquecer e temos de lembrar porque España é libre e ten unha democracia desde há 50 anos e entón, hoxe, desde logo, 20 de novembro é unha data histórica, 50 anos da morte de Franco e 50 anos de democracia en España. Obrigada, Olivier. Obrigada. Vamos ao teu positivo, Begonha, continuo Sí, contigo. o mellor da semana ten a ver moito desa, cada vez máis, programação e parcería ibérica. E temos tamén a parcería ibérica na música. E temos un disco que eu estou a adorar. Oh, non, Eurovision non. Non, moita máis cualidade do que a Eurovision. Que a cantante Rosalía, que eu adoro, o seu último traballo Lux, que é memorável, ten unha canção que eu adoro, con a Carmiño, que é a canção Memoria, Vamos que está ouvir? en portugués. Vamos ouvir? Vamos a isso. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vem comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu... Aqui a voz de Carminho, antes ouvimos Exatamente, Rosalía, eu a estava a voz- deixar passar algo da canção Exato. para não falar por cima. É outra coisa que a Eurovision, é Mas outro é nível. outro nível, incrível. sem dúvida. Eu adoro, já entrevistei a Carminho várias vezes e adoro também Rosalía este traballo porque é um trabalho feito em 13 línguas, mas que teña escollido e que eu suxiro tamén e recomendo aos nosos ouvintes, se teñen no YouTube, para ouvir en aberto porque é mesmo moito bon. Non só esta canção Memoria e en portugués porque canta Mas todo o Rosalía en todo o álbum, en 13 linguas, mas cada vez há máis parcería entre España e Portugal, e iso é moito bon, porque amañá precisamente temos no Festival de Flamenco de Lisboa o Daniel Casares, que eu adoro, é un guitarrista flamenco, na Sala Capitolio, amañá, e ontem precisamente tivemos a primeira vez que o Festival de Teatro de Mérida, que é un festival emblemático, sae de Mérida e ven a Lisboa. Precisamente esteve ontem nunha representación tamén memorável de Efisenia, tamén na Sala Capitolio do Festival de Teatro de Mérida dentro da programación deste ano. É dizer, cando vamos xuntos e vamos da mão, portugueses e españois, tamén no mundo da música, na arte, en todas as variantes da arte, gañamos moito máis. Por tanto, parabéns. Muito bem, o positivo da Begonha e o teu positivo, Olivier, para terminarmos. Ah, Ainda o ao meu- som de Rosalía e Carminho. O meu positivo é o Ribatejo, onde passei o meu último sábado na Feira Nacional do Cavalo da Golegã. Que terra bonita, que beleza de terra. E estou apaixonado pelos cavalos. E ver para mim um cavalo lusitano é algo de sangue lusitano, é algo de brutal. E uma coisa inacreditável que me aconteceu, pela primeira vez levei a minha família na Golegã. Eu vou lá todos os anos com amigos e desta vez estive lá com os meus amigos, mais a minha família. A minha família já tinha ouvido tudo a dizer, é fabuloso, não sei o quê. Coisa inacreditável. Neste dia estava a chover, só vimos 2 cavalos. Vimos 2 cavalos, estou a falar sério, só 2 cavalos, porque estava a chover torrencialmente. Só que o positivo nesta história toda é que tudo isto acabou aonde? Numa tasca. Claro! Aonde? Na tasca da casaca Mato de Miranda, onde passamos uma tarde, enfim, mágica, com poesia, com música, com cana rachada, instrumento típico do Ribatejo. Enfim, são momentos assim que me fazem acreditar que há esperança ao contrário do que, é que nós ouvimos no início com os senhores que nos querem impor a guerra através de algumas agressões. E por isso eu digo obrigado ao povo ribatejano, que é de outra categoria que os agressores. E que há muito mais além de Lisboa e do Porto. Claro que é sim. dizer, Portugal é muito mais. E quando se sai das grandes cidades e das grandes urbes, aí está o Portugal auténtico, o Portugal do que tanto gostamos. E Portugal também cantado aqui por Rosalía e Carminho. Continuamos a ouvir. No final deste Visto de Fora, um abraço, até Abraço. para a semana. Com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim. Visto de Fora.